Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre dipolo elétrico, como é que você determina o potencial eletrostático para esse tipo de distribuição de cargas, que no caso são duas, uma positiva e uma negativa, de mesmo módulo, porém simétricas. Esse tipo de distribuição de cargas, onde elas são simétricas e têm o mesmo módulo, é chamada de dipolo elétrico. Bem, nós vamos determinar nessa aula, agora, nesse momento, vamos determinar o potencial eletrostático e futuramente calcular o potencial, a energia do dipolo e o torque desse dipolo, e o campo eletrostático. Bem, o dipolo é algo muito interessante, ele é muito importante porque, por exemplo, você pode, em muitas situações que envolve distribuição de carga, elas se agrupam, elas se comportam em primeira aproximação como um monopolo, um dipolo, um quadrupolo e assim por diante. Então é necessário nós sabermos como é que o dipolo, do que ele depende, como é que você pode encontrar, por exemplo, o dipolo de uma molécula de água, que parâmetros físicos são relevantes. Vamos ver que o momento de dipolo elétrico ele é fundamental para você medir, definir a quantidade chamada do campo, do campo eletrostático, da energia do dipolo eletrostática, o torque desse dipolo, tudo está atrelado a uma quantidade física chamada de momento de dipolo. E aqui nós vamos falar sobre ela e defini-la. Além disso, é interessante notar que o potencial, por que você calcula, você inicia a análise, digamos, de dipolo elétrico pelo potencial, porque o potencial é um escalar, pessoal. Então, o escalar, você só se preocupa com o módulo. Ele não tem direção nesse sentido. O que tem direção e sentido é o campo elétrico, é o vetor. Então, nesse caso, é muito mais interessante, muito mais simples você iniciar a análise com grandezas escalares, Por exemplo, você pode estudar as leis de Newton através da conservação da energia, que é um escalar, em vez de usar a lei de Newton convencional, que é uma lei de Newton vetorial, que precisa, além do módulo, para fazer análise, direção e sentido. Então aqui toda análise vai começar com potencial porque é mais simples e a partir daí basta derivar, por exemplo, determinar o campo, fazer um produto escalar com o momento de dipolo, determinar a energia do teu dipolo. Para determinar, por exemplo, o torque, basta fazer o produto vetorial. Então, as outras quantidades físicas relevantes do dipolo poderão ser oriundas, todas elas a partir do dipolo eletrostático, tá? Então ele é um cálculo primordial para quem faz, por exemplo, Física 3 ou Eletromagnetismo Clássico 1. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, você tem aqui duas cargas simétricas, uma mais e uma menos, menos Q e mais Q. A distância entre eles é dada por um vetor de comprimento que sai da carga negativa e vai para a positiva, que é o vetor L. É o vetor de comprimento, e uma carga em cima é mais e a outra é menos. Tá? O momento de dipolo eu vou representá-lo pela letra P. Ele é um vetor, ele é dado pelo módulo de uma das cargas, que é Q, vezes esse comprimento L, que é a distância entre elas. Tá? Então, pois bem, então aqui você pode definir aqui o meu sistema de coordenadas x, y, z. Essas duas cargas estão ao longo do eixo z, tá? E a distância da carga positiva até a origem eu chamo de L sobre 2, porque se essa distância é L, daqui para cá é a metade. Então é L sobre 2 vetor positivo e para baixo a carga negativa é um vetor menos L sobre 2. E você quer determinar o potencial eletrostático numa dada região, um local do espaço. E você quer encontrar esse potencial a essa distância que eu estou chamando de R. A distância da carga positiva a esse ponto eu chamo de R+, o vetor R+, e esse vetor aqui, R- é a distância da carga negativa até o local onde eu quero determinar esse potencial eletrostático. Bem, aqui tem algumas sutilezas. A primeira é a seguinte,
Se você quiser calcular esse potencial uma dada distância R da origem, e se essa distância for da ordem ou muito próximo ao comprimento desse dipolo L, né? Se R for muito próximo de L, em regiões muito quase da mesma magnitude, da mesma ordem de grandeza, o que significa dizer que esse ângulo alfa, beta e gama, esses ângulos entre o eixo Z e as direções R+, R e R-, esses ângulos são totalmente diferentes. E aí, esse tipo de abordagem que nós estamos fazendo aqui, não é possível aplicar desta forma a todo o desenrolar dessa aula. Então, nós vamos fazer o cálculo do potencial eletrostático não para esse caso, e sim para um outro, né? E qual seria o outro? Bem, o outro seria o caso de baixo, que é quando a distância R, onde você quer determinar esse campo, é muito maior do que as dimensões do teu dipolo, do que esse comprimento L. Então, quando esse R for muito maior que L, que é a distância entre as duas cargas, né? Tudo vai se comportar da mesma maneira como foi discutido aqui, exceto que essa distância R+ está no infinito, esse vetor R+, R, R, R+, R e R-. E aí, quando eu digo infinito, é uma distância R muito maior do que L, tá? E aí, esses ângulos alfa, beta e gama, eles vão ser idênticos, tá? Vão ser idênticos, ou seja, esses vetores aqui, R+, R e R-, vão ser paralelos entre si, perfeito? E aí, nessa condição, é que este resultado desta aula que é possível utilizar e aplicar, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é o cálculo do potencial eletrostático de um dipolo para distâncias muito maiores do que as dimensões L do teu dipolo, tá? Então, nessa configuração, você pode dizer que R, o vetor R, então esse vetor R aqui, dado pela soma vetorial R, L mais 2, vetor mais R+. Tá aqui, ó. E o vetor R-, ele é dado por menos L sobre 2, o vetor R, ele é L mais 2, vetor mais R+, tá aqui, ó. E a outra maneira de escrever o R é o vetor menos L sobre 2 mais R-, né? Então, na verdade, menos L sobre 2, R-, perfeito, tá aqui, tá tudo correto. E aí, qual é a ideia? A ideia, você tem 3 vetores posições distintos aqui. Então, a ideia é escrever tudo em função de um único vetor. Então, vou escrever R+ em função de R e R- em função de R. Então, como é que você vai fazer isso? Você isola aqui, no caso, R+ em função de R, ó, tá? Passa esse cara que está mais para o outro lado menos, e R- está menos para o lado mais. Está aqui, ó. E sabendo que o módulo quadrático de um vetor é ele, produto escalar com ele mesmo, então eu vou calcular o módulo quadrático aqui e aqui, que é fazer o produto escalar dele com ele mesmo, tá? Nessas duas situações. Então tá aqui, o módulo quadrático de R+, você vai obter aqui o produto escalar, vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, produto escalar entre eles. Então, entre R e L sobre 2, então o ângulo aqui entre R e L sobre 2, o ângulo é θ. Então, é o cosseno desse ângulo. Tá? Corta 2 com 2, e aí o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz, e essa soma eu chamo de R grande ao quadrado. Rzinho ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, eu estou chamando de R maiúsculo ao quadrado. Tá? E aqui fica menos RL cosseno θ, tudo isso elevado a meio, porque o quadrado daqui foi para o outro lado na forma de raiz. Pois bem, então R+, se você fatora o R quadrado, fica R, esse termo aqui, elevado a meio. E da mesma forma que foi feita para R+, você pode fazer também para R-. Então, é só trocar menos por mais aqui no local aqui do L sobre 2. Eles são simétricos. Então, o resultado é idêntico para R-, só trocando no lugar do L, em vez de menos, aqui é mais. Olha. Tá?
E aí, lembrando que o R é dado por essa soma aqui ao quadrado. Está aqui. Posso fatorar o R quadrado aqui, colocar para fora, R quadrado com o meio da R, fica 1 mais essa razão aqui com R no denominador ao quadrado. E aí, o que é o potencial? O potencial ele é a soma dos potenciais individuais das cargas. Então, é o potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa. E quanto é que dá isso? Isso dá Q, que é a carga, que são idênticas para as duas, né, que é o dipolo, sobre 4πε0, 1 sobre R+, que é a distância da carga positiva até onde você quer determinar o campo, e a distância da carga negativa até onde você quer determinar o campo e o potencial, na verdade. Então, é R- e aqui é R+. Então, tá aqui, ó. Esse sinal de menos porque uma carga é positiva, R+, e a outra carga é negativa, R-, tá? Aqui, ó, menos e mais. E o momento de dipolo é definido como sendo o modo de uma das cargas vezes o seu comprimento, que é o vetor L. Então, agora eu vou pegar esse dipolo elétrico, né, esse potencial do dipolo, e vou substituir aqui no R+, esse resultado, lembrando que aqui é 1 sobre R+, então aqui fica R a menos 1, isso aqui fica meio, menos meio, e aqui R menos vai ficar R maiúsculo a menos 1, e aqui tudo elevado a menos meio, tá? Então, você vai substituir esses resultados no dipolo elétrico, no dipolo, do potencial do dipolo. Quando você faz isso, tá aqui a expressão, vai ficar assim, ó. E aí, essa expressão que é interessante notar, eu posso fazer uma expansão em Taylor. Por quê? Porque esse resultado só é válido para que R seja muito maior do que L. Então, nessa condição, esse fator aqui, olha, aqui você tem L e R quadrado, eu não mostrei ainda, mas eu vou mostrar lá na frente, que R quadrado é equivalente, maiúsculo, é equivalente a Rzinho ao quadrado, tá? Eu vou mostrar aqui, olha, eu vou mostrar que esse R maiúsculo, ele é equivalente somente a esse Rzinho aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, olha, R, todo esse termo aqui, olha, perceba, se R é muito maior do que L, essa razão vai a zero. E aí, R maiúsculo é aproximadamente Rzinho. Então, significa dizer que aonde tem R quadrado é aproximadamente Rzinho. Então, fica Rzinho quadrado, aqui Rzinho quadrado. Rzinho quadrado cancela com esse R, fica L sobre Rzinho. Como Rzinho é muito maior do que L, essa razão aqui é muito pequena. Esse número é muito pequeno. Aqui também. Então, eu posso, nesse caso, fazer uma expansão em torno desse ponto, desse valor muito pequeno, fazer uma expansão em Taylor. Então, você vai ter que esse fator e esse são idênticos a menos de um sinal. Aqui é menos e mais. Então, a expansão de ambos são muito parecidas. Então, vou expandir em Taylor 1 mais ou menos x elevado a n, onde x é essa razão, nos dois casos são idênticas. Um é mais, o outro de baixo é menos. E o n para os dois vale menos meio, tá? Então, essa expansão em Taylor é 1 mais ou menos nx sobre 1 fatorial mais n vezes n menos 1 x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Então, eu vou calcular essa expansão em Taylor, é uma expansão infinita, eu tenho que truncar essa expansão em algum momento. Eu vou truncar aqui somente no primeiro termo. Tá? Termos de ordem quadrática, cúbica e assim por diante serão desprezados. Logo, esse resultado que é uma igualdade, o potencial do dipolo, ele é uma soma de infinitos termos de acordo com a expansão em Taylor. Se eu truncar a série aqui, em vez de ser uma igualdade, essa expressão torna-se uma aproximação. Tá? Então, se você continuar essa expansão aqui para outros termos que eu não vou levar em consideração, você vai ter potenciais, além do dipolo, você vai ter potenciais do quadrupolo, octopolo e assim por diante. Tá? Então, são outras distribuições possíveis de carga do teu corpo. Então, se tu tem um corpo eletrizado que gera campo, né, em torno dele, ele pode ser visto como sendo uma combinação linear de monopolos
dipolos, quadrupolos e assim por diante. Então, basta você seguir o cálculo com essa expansão aqui para obter outros termos, além desses dois primeiros que eu vou utilizar aqui. Então, se você fizer a expansão aqui, olha, trocando o x por esse fator e n por menos meio, tendo cuidado com o sinal menos e mais aqui nos dois casos, você vai mostrar que esse primeiro termo aqui é dado em aproximado por isso, porque eu não peguei os infinitos, só peguei a série até aqui, então é uma aproximação. E o outro termo é idêntico, somente trocando o sinal. E aí você vai substituir esses dois resultados aqui. E esse dipolo, que era uma igualdade, vai tornar-se uma aproximação. Então fica aqui sobre 4π ε0, 1 sobre r aqui, ó, e um termo menos o outro. Então esse termo menos esse cancela um com um e esse vai somar com esse aqui, ó. Então meio com meio vai dar 1, ou seja, vai dar todo esse termo que está aqui. Que está aqui, olha. Tá certo? E aí lembrando que R ele é dado por esse fator aqui, olha, na primeira página, é dado por isso. Eu vou fazer uma expansão aqui nesse fator, muito parecido com essa expansão inteira que acabamos de fazer. Tá? Tá aqui ele. Então, o que eu quero calcular é 1 sobre R maiúsculo. Então, aqui fica 1 sobre R, aqui fica 1 sobre Rzinho, aqui fica menos meio. E aí, perceba que eu vou fazer a expansão desse termo em Taylor. Uma expansão de 1 mais x ao quadrado elevado a n, onde x é essa razão, tá, elevado ao quadrado, e n é menos meio. Quando você faz isso, o segundo termo da expansão é uma expansão infinita. Eu vou truncar aqui na ordem de x ao quadrado. Mas perceba que aqui eu levei a expansão somente até a ordem de x. X ao quadrado eu desprezei. Então aqui também você deve desprezar a ordem de x ao quadrado. Pega somente 1, ou seja, 1 sobre R é aproximadamente 1 sobre Rzinho, tá? Esse termo para R muito maior do que Lzinho, isso aqui vai a zero. Então fica somente uma aproximação de 1 é identicamente igual ao outro. Então aqui onde aparece R maiúsculo no denominador, fica Rzinho aqui ao cubo. Tá? Então tá aqui o resultado potencial e lembrando que esse resultado de cima, carga vezes L, é o módulo de P. R é o módulo do vetor R, que é essa distância da origem até o ponto onde você quer determinar o potencial eletrostático, tá? E aí tem um cosseno. Então significa que o cosseno entre P, que é Q vezes L, e R. Então, olhando a figura, o R está aqui. E o P é o momento de dipolo, é o vetor que sai daqui para cá. Olha, é o produto da carga vezes esse comprimento. Então, para onde apontar o L, está apontando o meu momento de dipolo. No caso, ele está para cima, no sentido crescente do eixo Z, saindo da carga negativa e indo aqui para a carga positiva. Então, está aqui o vetor P, momento de dipolo, e está aqui o R. Então, o ângulo entre P e R é θ. Está aqui o cosseno de θ. Então, se é cosseno, é um produto escalar. Então, é um produto escalar entre QL, que é P, e o vetor R, que é onde eu quero determinar o potencial eletrostático. E aqui está o módulo dele ao cubo. Então, perceba que essa expressão é o potencial do dipolo para situações em que o R é muito maior do que L. Tá? Então, esse é o potencial do dipolo eletrostático. E a partir dele, nas aulas posteriores, vamos determinar o campo eletrostático do dipolo, a energia do dipolo e o torque do dipolo. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.